Oi, gente! Mais uma aula do nosso curso aqui. Hoje nós vamos falar de conclusão e competência 5. Na verdade, a conclusão e a competência 5 são a mesma pessoa, né? Eles são a mesma coisa. De modo que a conclusão, ela é um parágrafo inteiro, né? E a competência 5, por si só, ela pontua 200 em um só parágrafo. Então, é de suma importância que nós saibamos fazer uma conclusão bem feita, uma conclusão como manda o figurino, né, como o Enem cobra, é uma conclusão que ela vá de 5 a 9 linhas e que ela seja bem detalhada e que nela esteja presente tudo que nós já tenhamos abordado no nosso texto, né, os culpados, a tese, o fechamento e tudo que vai ser abordado aqui nessa aula. Quero começar falando para vocês também que não sei se muitos de vocês também consideram a parte mais difícil da redação, mas eu particularmente, quando eu estava estudando para o Enem, quando fazia redação, achava a conclusão a parte mais difícil, porque eu não sabia nem resolver meus problemas, imagina resolver os problemas do Brasil, problemas do mundo, né? Eu achava que propor uma solução para erradicar o problema era muito difícil, realmente é, e vocês vão ver que alguns problemas não tem como a gente erradicar, só tem como a gente atenuar e sugerir mudanças para que esse problema seja atenuado, mas que as nossas atenuações elas podem chegar perto do erradicar. E também mostrar para vocês que a gente pode evoluir aqui nessa aula, como eu evoluí, porque as minhas primeiras competências eram... as minhas primeiras conclusões, né? Elas eram muito, muito ruins. Eu achava a parte realmente mais difícil da redação, gente. Era muito difícil eu pontuar 200 na conclusão, sempre ficava faltando alguma coisa. Mas, com o tempo, né, botando dicas em prática, vendo o que é que ficava melhor, o que é que não ficava, assistindo videoaula, assim como você está fazendo, anotando, prestando atenção, fazendo tudo direitinho, me dedicando realmente e praticando redação, eu fui pegando jeito e foi uma das poucas partes no final, assim, do ano que eu estava estudando para Enem, foi uma das poucas partes que eu sempre pontuava 200. Então, da parte mais difícil virou a parte com a qual eu mais me familiarizei, vamos dizer assim, e a parte com a qual eu mais me identifiquei e mais evoluí e mais gostei da redação foi essa conclusão. Então vamos deixar de papo furado e vamos para a aula. Como eu falei para vocês na primeira aula, onde nós abordamos a competência 5, né, lá na primeira aula, e a competência 5 falava exatamente sobre essa elaboração de uma proposta de intervenção, uma não, né, várias, para o problema abordado de modo que a gente respeite os direitos humanos, sendo que em 2017 os critérios para correção dessa competência 5 ficaram mais específicos, né? Até tinha bastante gente falando: a correção do Enem mudou, a competência 5 mudou, e fizeram muita polêmica em torno disso, mas na verdade não mudou nada, né? Ficou mais específico os critérios de correção. Então, a partir desse ano de 2017, ficou decidido, né, que de todas as soluções que você fosse propor, uma teria que ser muito bem detalhada e a outra solução, as outras, né, no caso, teriam sido bem menos detalhadas. E a primeira seria a principal e a segunda a segunda e terceira, né, se tornariam apêndices e complementos dessa solução 1. Por que eu coloquei isso de duas soluções? Porque, na verdade, sempre que eu tentava fazer minha redação, e esse é o modo que eu ensino também para vocês, eu sempre falo que a competência 5 e a conclusão como um todo, elas têm que estar em consonância com a tese. E como assim, Malu? Quando você vai elaborar a tese, né, na nossa aula de tese eu falei sobre isso, nós temos que achar 2 culpados e 2 motivos para o problema estar acontecendo, de forma que a gente vai elaborar dois desenvolvimentos com base nesses 2 problemas, desses 2 motivos. E na conclusão não vai ser diferente, nós vamos pegar esses 2 culpados e esses 2 motivos e vamos propor 2 soluções, uma para o motivo 1 e outra para o motivo 2. Eu até falei que quem quisesse colocar o motivo 3 para fazer um desenvolvimento 3 também poderia ficar à vontade, mas que eu não indico tanto, porque com 2 motivos e com 2 desenvolvimentos e com 2 propostas de solução, dá para tirar uma nota maravilhosa, gente, eu garanto para vocês. Quando eu fiz meu Enem, eu fiz assim e consegui pontuar bem. Eu hoje estou na faculdade, então estou aqui dando a dica para vocês. Não procurem trabalho extra para vocês de fazer um desenvolvimento a mais, ter que se preocupar com outra proposta, mas assim,
é pessoal e se você acha fácil, se você acha bom, se você se sente bem assim, você também pode fazer, ficar à vontade para fazer. Então, antes de nós partirmos exatamente para as dicas que eu tenho para dar para vocês, vamos discutir um pouquinho sobre as funções da proposta de intervenção, que é o parágrafo de fechamento de texto, é onde a gente vai confirmar a nossa tese e é como eu falei para vocês, ou a gente soluciona ou vai sugerir, né, soluções ou atenuações para os problemas que foram levantados ao longo do texto. Então, inicialmente, eu tenho 3 dicas para vocês já cumprirem, assim, essa competência, já marcarem 200 logo de cara e já chegar na conclusão com cara de conclusão. Por que a conclusão, ela é conclusão? É isso que eu quero que vocês entendam. Ela é conclusão exatamente por causa dessas 3 dicas. Ela tem que possuir um conectivo conclusivo no início do parágrafo. Não adianta nada você iniciar o parágrafo com um outro conectivo conclusivo, um de adição ou um outro sim, se você não tem mais nada vamos dizer assim, mais nada, entre aspas, a acrescentar, você está fechando o seu texto. E é na conclusão que você vai retomar e ratificar a sua tese também, né? Você vai confirmar a sua tese com outras palavras, seja no fim da conclusão, ou seja no início ou no meio. Isso vocês vão ver ao longo dessa videoaula. E também você vai retomar algo que já foi dito no início ou no meio do texto, para formar aquela ciclicidade do texto, para deixar o texto cíclico, que eu falei lá na primeira aula, tá? O que você vai saber quais são os conectivos para utilizar, né? Muito utilizado, portanto, o urge, o destarte, dessa forma, desse modo. São alguns dos conectivos que vocês podem utilizar. Eu utilizava o urge e o portanto de uma vez só, e dava super certo. E além disso, tem muitos outros no material de apoio de vocês. Como retomar ou ratificar a tese. Como eu falei para vocês que esses dois elementos da redação, a tese e a conclusão, elas estão intimamente ligados, você vai transformar a sua tese na sua conclusão. Os culpados da tese vão acabar virando os agentes, ou seja, se você culpou o poder público e a sociedade do racismo, por exemplo, existir no Brasil, na conclusão você vai ter que propor algo que o poder público e a sociedade eles façam para que esse problema não exista mais, até porque se eles são ocupados, eles vão ter que fazer alguma coisa para atenuar a problemática. E os motivos da tese, o M1 e o M2, que eu tanto falo para vocês, serão as soluções. Por exemplo, se eu digo que o menoscabo do poder público e a falta de informações da população faz com que o racismo exista, então eu vou ter que trabalhar de forma a atenuar tanto o menoscabo do poder público, o poder público vai ter que fazer alguma coisa, e também a falta de informações da população. O que a população pode fazer para ficar informada ou que outro órgão pode fazer para deixar a população informada. E retomar algo dito no meio ou no início do texto era uma coisa que eu fazia no final. Eu sempre iniciava meu texto com a Constituição e fechava também com a Constituição. Então, se você começa com a Constituição e termina com a Constituição, o seu texto vai ficar cíclico, porque você vai dar a volta e voltar para o mesmo lugar, de forma que você abordou o problema inteiro. Mas se você tem outro modo de iniciar a sua redação, como literatura, que foi uma aula que nós abordamos aqui no curso, você pode fazer alguma menção a essa obra, ou a essa literatura, ou a essa escola literária, ou esse autor lá no final, por exemplo. Pois assim o Brasil deixará de ser um sertão veredas. Ou se você utilizar a obra Os Brusundangas, por exemplo, de Lima Barreto, pois assim o Brasil deixará de ser comparável ou análogo ao país Brusundanga. E assim você vai tornando o texto cíclico. Então, se você já estuda a redação há algum tempo, você já percebeu que na conclusão os professores ou quem está administrando algum curso ou falando alguma coisa para você, já falou que você tem que responder 3 perguntas, né? Que é o que, como e para quem. Mas eu vou muito além e eu peço para vocês responderem 4 ou 5 perguntas que vão auxiliar demais no detalhamento da primeira solução, né, da primeira proposta de intervenção e vão fazer o parágrafo de vocês bastante completinho, bastante detalhado. E os corretores amam. Gente, eu lembro de receber muito elogio depois dessas 5 perguntas. O meu corretor do cursinho ficou super orgulhoso e falou que ia começar a introduzir nas aulas dele também. Então vamos lá. Além de você falar o que vai ser feito, quem vai fazer, como vai fazer, você vai perguntar para quem ou para que isso vai ser feito e quando vai ser feito. Então, o que vai ser feito, ele vai depender muito do que você colocou no M1 e no M2 da tese, que são os motivos. Você vai procurar atenuações para esses motivos que você citou na tese. Quem vai fazer
Vai depender também do que você colocou, mas normalmente eu sempre falo para vocês culparem o poder público, a sociedade, mas quem pode fazer várias coisas também são as ONGs, a família, as escolas e universidades que você pode utilizar como órgãos educacionais, como eu utilizava bastante. E como vai fazer? Esse como vai fazer, gente, para não ficar uma coisa subjetiva, vocês vão explicitamente no texto de vocês utilizar o por meio de, por intermédio de, ou vide ou através de. Por que é importante? Para não ficar teórico, gente. Esse por meio de, ele já vai te pontuar o como. Eu sugiro que na hora que você estiver redigindo a sua redação, a sua conclusão, você anote essas 5 perguntinhas assim do lado. E conforme você for respondendo elas, você dê um checklist nelas, sabe? Foi isso que eu fiz na minha redação. No Enem 2017, foi isso que eu fiz. E eu consegui pontuar 200 nessa competência. Então, respondendo essas 5 perguntas, sua proposta de intervenção ela vai ficar bem detalhada. O para que ou para quem vai se fazer essa coisa. Isso você pode colocar com o fito de, ou para, ou visando, com o intuito de, com o objetivo de. O que eu quero que vocês entendam é que essas expressões, elas têm que estar presentes na conclusão de vocês. Vocês não podem fazer uma conclusão sem ter esses conectivos aí que eu tô dando pra vocês, essas expressões, porque elas vão te ajudar a cumprir essas 4 ou 5 perguntinhas, de modo a deixar mais detalhado o seu parágrafo. E quando vai se fazer? Isso é bem subjetivo, gente, mas é bom você colocar, por exemplo, feiras culturais deveriam ser feitas semestralmente com o fito de, por intermédio de, porque aí você dá uma periodicidade, entendeu? Você dá um tempo determinado para aquilo. Você deixa claro que além de sugerir uma solução, você sabe com que tempo ela pode ser feita. Então, sua sugestão ela fica mais concreta. E a dica final que eu tenho para dar para vocês é sobre o culpado e sobre a culpa. O culpado, que no caso seria o poder público, principalmente eu falo pra vocês sempre culparem o poder público, gente, porque quase sempre eles têm culpa de tudo. Mas, lógico que nós também temos nossas parcelas de culpa, né? A sociedade, a família, a falta de informações, enfim. Mas o poder público também é bastante culpado. Então, eu sempre falo que o poder público ele é responsável por fazer investimentos, fiscalizações, qualificações de profissionais, aplicação efetiva das leis, políticas de penalização, ou seja, tudo, gente. Quando você coloca o poder público, ele te abre uma gama de possibilidades, uma gama de caminhos plausíveis, né, de soluções para você propor. Então, é muito bom que você utilize o poder público, porque ele tem bastante coisa para fazer. E se o tema estiver voltado a preconceito e intolerância, né, a culpa, você pode sugerir algumas coisas que são inovadoras, algumas propostas inovadoras, né? Como campanhas online, outdoors, parcerias com influenciadores digitais, era uma coisa que os meus professores gostavam bastante, porque é bem inovador e é uma coisa atual, é uma coisa que é plausível de utilização, uma coisa de grande abrangência. Como essas campanhas de propagação mesmo, elas são bem plausíveis e informam bastante gente. Além disso, eu sempre sugeria, quase sempre, na verdade, feiras culturais que tivessem palestras, rodas de conversa, porque feiras culturais elas vão fazer a comunidade, a sociedade interagir com o âmbito mais escolar, com os estudantes, com os acadêmicos mesmo. Então eu acabava colocando que as feiras culturais elas deveriam ser promovidas pelas universidades em parceria com o governo, ou por escolas e universidades, escolas técnicas, semestralmente ou anualmente, pelo menos, para que a população ela possa ter esse acesso à educação por meio dessas feiras. Além disso, outra coisa que a gente pode sugerir é o engajamento ficcional, participação em novelas, em filmes, em livros. E tudo isso visa o quê? Visa uma ressignificação de conceitos e atitudes, né? Já que quando o problema é intolerância ou preconceito, o culpado sempre é a sociedade. Então, todas essas campanhas, todas essas ações, elas devem ser voltadas para isso, para essa ressignificação desses conceitos e dessas atitudes que a sociedade vem tomando. Então, até aqui nós aprendemos que a conclusão, ela deve ser marcada por um conectivo conclusivo, somado a uma proposta 1, que deve ter uma ação, um agente, um meio, um efeito e um detalhamento, e uma proposta 2, que ela pode ser menos detalhada, e, é claro, tem que haver essa retomada da tese. Até aqui eu espero que você tenha entendido, senão você volta um pouquinho aí a videoaula, tá? Agora nós vamos ver um exemplo de uma boa conclusão que pontuou 200 da competência 5. É minha, tá, gente? Como todos os exemplos que eu estiver dando aqui no curso são meus, são redigidos por mim, então vocês podem ficar à vontade para utilizar. E eu sempre falo isso para vocês nas aulas.
Então, esse exemplo ele é com o tema Alimentação Irregular e Obesidade no Brasil. E vamos lá ler. Eu sei que pode estar parecendo um pouquinho grande aqui no slide, mas eu aumentei um pouco a letra. E a letra que eu redigi a minha redação também era bem curtinha, de modo que a minha conclusão ela dava sempre de 5 a 9 linhas. O máximo que eu já cheguei foi 9 linhas e os professores reclamaram, falaram que, nossa, não dava para se sintetizar mais, mas tente fazer até 8 linhas. Mas até 9 linhas eu já consegui pontuar 200, gente. Então, se vocês tiverem dúvidas, de 5 a 9 linhas está plausível, tá? Então, vamos ler. Urge, portanto, que medidas sejam tomadas para resolver o impasse. Ponto. Cabe ao poder público, que foi um dos culpados da minha tese, junto a órgãos educacionais, além da distribuição de cartilhas e histórias em quadrinhos que abordem a questão, a promoção de palestras gratuitas ministradas por nutricionistas, visando alertar a população sobre os riscos do excesso de massa corpórea e suscitar o desejo de uma alimentação inadequada. Inadequada não, gente, adequada, desculpa, vamos de novo. E o desejo de uma alimentação adequada. Ponto. No mais, outdoors informativos também poderiam ser espalhados por todo o território nacional, buscando mobilizar a sociedade em prol de uma vida mais saudável no que tange à prática de exercícios físicos e boa alimentação, pois, só assim, a legislação será efetivada com vigor e a inércia exposta sairá do seu repouso. Veja só, teve o conectivo conclusivo, veja que eu coloquei cabe ao poder público junto a órgãos educacionais, coloquei 2 agentes, além de distribuir cartilhas e histórias em quadrinhos, ou seja, sugestão 1, que abordem a questão, promoção de palestras, sugestão 2. E o visando foi o meu conectivo que eu utilizei aí para mostrar para que ou para quem alertar a população. E eu também coloquei aí por alguma coisa relacionada ao por meio. Foi aqui, ó. Veja só, a promoção de palestras gratuitas ministradas por nutricionistas. Eu estou especificando bastante, só não coloquei mesmo tempo, mas coloquei uma sugestão 2, uma sugestão a mais, né? Que são os outdoors, que eu falei para vocês, e vocês podem sugerir também campanhas online e coisas do tipo para detalhar mais as suas propostas. Gente, eu vou deixar para vocês outros exemplos de conclusão, competência 5 no caso, né, pontuadas em 200 no material de apoio. Eu espero que vocês peguem o material de apoio e eu vou deixar uma tarefa de casa para vocês. Vocês vão pegar o material de apoio e vão procurar nas conclusões tudo que eu falei nessa aula para vocês. Os conectivos conclusivos, culpados da tese, os agentes que eu coloquei, vão procurar a solução 1, solução 2, vão procurar o detalhamento e vão procurar quando eu retomei a tese. Normalmente isso é o mais fácil, porque eu sempre retomo no final, mas vocês vão procurar tudo isso e vão grifar de marca-texto colorido aí no material de apoio de vocês, para que vocês possam enxergar que uma conclusão bem feita, ela tem que ter todos esses elementos e que na conclusão de vocês podem introduzir todos esses elementos também. É isso, muito obrigada pela atenção de vocês. Não esqueçam de utilizar esse material de apoio e fazer essa tarefa de casa e até a próxima aula.